Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito bem. Boa noite, Flávio. Boa noite, Sandra. Tudo bom, Tudo menina? bem? Tudo bom. Boa noite a todos os amigos que possam já estar conosco e aqueles que virão também. Mais um dia, né, do nosso estudo do Fonte Viva, que tanto nos ajuda na caminhada. Mais um sábado de estudo. Então, Flávio, antes de começar o estudo, propriamente dito, você vai ler o Evangelho, né? E fazer a nossa prece. Isso. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos ao nosso estudo de hoje. A leitura do Evangelho o Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. O item 16 diz assim. Você está no segundo slide aí, na tela. Ah, está no segundo? Espera aí, vou voltar aqui. Pronto. Isso, está ótimo. É porque o slide não está saindo tudo. Aí eu estou olhando o meu aqui, entendeu? Ah, tá. Então, já vamos. Então, é o capítulo 18, item 16. Aqueles reconhecem o cristão pelas suas obras. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós, que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente vestir o uniforme do Senhor para ser um fiel servidor? Será suficiente dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore não pode dar maus frutos,
Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que dá bons frutos é cortada, toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre, discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? A árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem uma parte do mundo com a sua sombra, mas que ainda abrigam todos aqueles que devem reunir-se ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos da vida, da esperança e da fé. O cristianismo, tal como vem fazendo há séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procure espalhar seus frutos, mas muitos poucos os colhem. Então, meus amigos, com a leitura do nosso Evangelho, vamos acalmar nossos corações, nossas mentes, nos conectar com Jesus, com a espiritualidade amiga que está conosco nesse momento, para iniciar o estudo dessa noite, rogando a Jesus e aos bons espíritos que estejam conosco, nos inspirando, nos protegendo, conduzindo para que sejamos simples ferramentas dos seus propósitos, Senhor. Abençoa cada lar que chega hoje o nosso programa. Abençoe todos que estão assistindo e que, em Teu nome, Jesus, possamos dar início ao nosso estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, você vai descompartilhar agora ou não? Não, você vai ler o Fonte Viva? Posso ler aí, mas eu ia ler aqui, mas posso ler aí também. Aí o pessoal vai acompanhando, né? Isso, é sim. Então, vamos começar agora, meus irmãos, a leitura do Fonte Viva. Estamos na lição 55, Elucidações. E vem aqui Paulo aos Coríntios, livro 2, capítulo 4, versículo 5. Por que não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Paulo. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, aí está na parte escura, né? Quanto podemos de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental, em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus.
Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a propagação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Que bela mensagem, né? Essas elucidações que foi dado o nome à mensagem, à lição, quer dizer o quê? É explicação, a explicação de Emmanuel para todos nós em torno do nosso trabalho dentro da doutrina, né, que a gente esposa, né? No nosso caso, a doutrina espírita. O nosso trabalho tem que estar sempre alicerçado, como vimos aqui, em Jesus, porque ele é o grande planificador, como diz aqui também, das realizações que possamos fazer. Então, o que vier fora de Jesus é coisa nossa. E será que estará sendo um convite à busca do reino dos céus, o que vem puramente de mim, puramente de Sandra? Eu vou falar em nome da doutrina espírita, em nome de Jesus, mas é isso, assim. Aí vou e falo aquilo que veio da Sandra. Será que vai funcionar? Vamos ver, Flávio, o que você tem a nos dizer até aí? Está fechado. É claro que a gente sabe que não vai funcionar, né, Sandra? Sim. Não é dessa maneira. Graças a Deus a gente já aprendeu, né? Agora é tentar converter em ações, né? Essas lições, como a de hoje, que nos mostra que todo o mérito é do Cristo, né? Isso. E a gente lembra quando ele disse, né? Todo aquele que quiser ser o primeiro, que seja o vosso escravo, né? Então, Isso mesmo. na verdade, o nosso papel aqui é de humilde servo, né? É de tentar não atrapalhar a obra. Eu vejo assim, né? Eu me coloco assim, eu tento não atrapalhar a obra do Cristo. E todo cuidado é pouco, não é, Flávio? Por isso é tão importante o vigiar e orar, né? Isso. Ficar prestando atenção nos nossos pensamentos, né? Rever nossas atitudes, lá como Santo Agostinho recomendou lá na questão 919, né? E que a gente reflita, porque nós somos ainda seres imperfeitos, né? Não adianta a gente ter a pretensão de que vai acertar sempre, porque infelizmente não vamos, né? Não, somos falíveis mesmo ainda. Só que a gente já aprendeu como agir diante do erro, né? É isso que é a grandiosidade da mensagem do Cristo, né? Que ele nos traz a consolação, né? Sabendo que nós somos ainda seres imperfeitos, ele trouxe as receitas, né? Para que a gente vá tratando as nossas feridas para poder continuar, né? Não achar que a nossa ferida vai apodrecer e a gente vai morrer. Então, eu vejo o Evangelho assim, dessa maneira, né? Essa consolação pelo esclarecimento. Não é isso, Sandra? É isso. E, assim, na abertura
no início do Evangelho que você leu, está dizendo: aqueles que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. É o que Jesus nos fala sempre, não é? Minha voz está saindo direitinho? Estou do lado certo? Tá ótimo. Tá. Então, é o que Jesus nos explica. E ele, nosso mestre, ele vem nos orientando desde lá, desde os apóstolos, que ele disse, os apóstolos, que eles não fossem onde? Não fossem aos gentios, não é? Que ficasse, naquele início, era ali mesmo, naquele povinho, que eles estavam ali por perto, que não fosse se distanciar, porque ele sabia a hora exata de chegar aos gentios, né? E foi muito bem feita essa orientação, e Paulo, né, na hora certa, que foi ter com os gentios. E a gente sabe que muito resultado, muitos frutos foram colhidos desse jeito, né? Agora, e se os apóstolos não acatassem o que o mestre falou, né? O que Jesus falou? Aí eles iam, aí ia ter aquela guerra, aquela problemática que a gente sabe, né? Da materialidade muito forte, você entender? Quem são vocês, né? Mas não, foi depois da passagem do nosso mestre, né? Que Paulo pôde, com os eflúvios, já deixado por Jesus com ele, levar aos gentios e foi bem acatado, tanto que nós temos todas as cartas dele agora, coisas lindas, proveitosas e bem aceitas. Claro, né, que nem todos aceitaram, que alguns fizeram no morrer, fizeram também os apóstolos, mas tudo feito dentro daquela ordem, daquela paciência, daquela compreensão de Paulo, e que Pedro, todos eles foram dotados, ensinados por Jesus. E nós temos que nos mirar, precisamos mesmo, nesses exemplos desses apóstolos, para quê? Para seguirmos fazendo a vontade do Pai, como nos diz Jesus aqui na mensagem, fazendo a vontade do Pai e seguindo os ensinamentos de Jesus, que é o nosso mestre. Não é isso, Flávio? Mas a gente é teimoso, né, Sandra? A gente volta e meia quer fazer do nosso jeito, aí, é claro, não dá certo, né? Então a gente descobre por que a gente sofre, né? E aí a gente sofre, aí começa a escolher culpados, né? Aí eu sempre lembro da questão 614 do Livro dos Espíritos, né? Que fala lá que o ser só é infeliz quando se afasta da lei. Então eu lembro sempre dessa questão, porque toda vez que eu estou assim, nesse eu profundo, né? Esse eu que ainda sou, reclamando, aí eu lembro, não é culpa de ninguém, é eu que estou afastado da lei, né? Então, é o eu mesmo, né? Então, por mais que a gente conheça, né, a gente estuda, a gente faz o nosso esforço, mas a gente sabe que as dificuldades são grandes, né? Para nós que somos ainda imperfeitos, né? Nossas dificuldades são enormes, mas isso não impede que a gente caminhe, né? Que a gente se levante a cada queda e procurando sempre seguir o Cristo, mas na sua essência, né? Não não na manipulação que muitas vezes a gente faz, né? Interpretando a nossa maneira. Aí a gente descobre que foi isso porque o negócio deu errado. E aí, retornando, Sandra, essa frase que eu falei de Jesus, né? Todo aquele que quiser ser o primeiro, que seja vosso escravo, lá no capítulo 7 do Evangelho, Kardec vai chamar essa frase do princípio da humildade, condição para a felicidade. Olha só que lindo, né?
Ou seja, a gente se colocar no nosso verdadeiro lugar, né? Isso aí. Mas para isso, né, ele chama o princípio da humildade, aí é aquela pergunta sempre, né? O quanto ainda eu sou orgulhoso, né? Que a humildade é o contrário do orgulho, né? E aí a gente vai descobrindo por que a gente ainda falha tanto, né? Como o próprio Paulo afirmava, por que aquilo que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero eu faço todo dia? Por que será, né? Imagine que se Paulo tinha essa dificuldade, imagine a gente, né, Sandra? Opa. Né? Mas temos que vencer, né? Não, mas vamos vencer, com certeza. Né? Fazer o esforço, né, do verdadeiro espírita, fazer o esforço para vencer, seguir ali direitinho. Ô, Flávio, você quer falar se já chegou alguém aí? Falar os Tá, nomezinhos? Você não, está conseguindo ver? não, agradecer aqui a Denise, a Áurea, a Flávia, Brasilina, que manda aqui para a gente, a Brasilina falando, não existe sofredor inocente. Aí depois ela completa, mas todos os dias somos capazes de mudar o rumo da nossa jornada. É isso mesmo, Brás. Isso aí. Isso Deus nos deu, né? A felicidade pertence a nós, né? Não pertence a ninguém. Basta eu querer, né? Eu não tenho que condicionar minha felicidade a nada, e sim ao meu esforço, né? E saber, como a Brasilina falou, que se eu sofro, eu não sou inocente, né? Qualquer vicissitude que eu passe tem um motivo, né? Na lei educadora do Pai, né? Que não é uma lei punitiva, é uma lei educadora, né? E nós estamos aqui como aprendizes, né? Saindo da prisão, né, Sandra? Saindo da prisão, quer dizer, a gente não saiu completamente, né? Mas, não. Mas o pai já deixa a gente sair da prisão e estudar um pouquinho, né? Isso. Mas aí depois... Como é aquela coisa no pé para não fugir? Como é que foi no preso, hein? Com a tornozeleira, né? Isso. Para a gente aí, não se distanciar. Porque ele sabe que se soltar a gente, aí a gente destrambelha de novo, né? Com então, certeza. A gente sem o Cristo não é ninguém, né? A verdade é essa, né? Não é à toa que ele disse que eu sou o caminho da verdade e da vida, né? Isso aí. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Quer dizer, é a mensagem do Cristo, né? Não é ele como pessoa, né? É o que ele representa, que é o nosso caminho, né? E ele trouxe essa mensagem para nós, né? Basta que a gente siga, né? Como ele está no Evangelho de Mateus, né? Se a gente quer alcançar o reino dos céus, o que basta a gente fazer? É uma coisa só, né? Fazer a vontade do Pai. Só isso. Não é mais nada. É uma coisinha só que Jesus pediu a gente. Olha só, e a gente não consegue fazer. Né, Sandra? É simples assim, né? Só que a gente dificulta, né? Então, aqui no segundo parágrafo, está falando para a gente. Em assuntos da vida cristã propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Por quê? Cristo aprendeu, né, a lição que o Pai passou para ele trazer para a humanidade. Cristo ajudou a quantos precisou e serviu, sempre serviu. Mostrou para a gente que, né, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então, que nós nos colocássemos na condição de servidor, na condição, como você já trouxe hoje, de pessoas humildes. Humildade mesmo, né? Ele está falando de pobreza, de
ou mal vestido, não é nada disso, não. É humildade no nosso interior, de saber ver, acatar o que é melhor para a gente em termos de lei natural, lei divina. Jesus, no capítulo 1 do Evangelho, o capítulo 1, quando diz não vim destruir a lei, o item 4 fala para a gente, o papel de Jesus não foi apenas a de um legislador moralista, sem outra autoridade que a da sua palavra. Tudo de Jesus vinha da palavra que ele dizia. Por quê? Essa palavra vinha de quem? De Deus. Ele fazia a vontade do Pai. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. E a sua autoridade provinha da natureza excepcional do seu espírito, da sua missão divina. Olha só. Então, como você falou, Flávio, é só seguir o que Jesus nos coloca, né? Porque ele veio em missão divina. Ele aceitou, ele como filho unigênito, né? Que a gente conhece. De Deus, é o primeiro mais afinado com Deus, ele veio trazer a mensagem para a gente. Aí a gente vai e fala, Senhor, Senhor, mas não faz a vontade do Pai. Está dentro dessas prescrições, dessa planificação de Jesus para as nossas realizações. Não é verdade? Aí tem... dá mais só um minutinho, Flávio. Tem uma história, né, que o Richard Simonetti, esse nosso irmão que já está no plano espiritual, ele exemplificava, né, a nossa posição através de histórias. Então, ele tem um livro dele que fala O Destino em Suas Mãos. Eu gosto muito desse livro. E tem uma história que é Amarra o Gato. O que é esse Amarra o Gato? Foi que um desses monges, né, muito compenetrado, ele tinha um gato, que quando ele não estava em meditação perante todos, o gato brincava com ele, se enroscava nas pernas. Mas quando ele ia fazer as meditações, ele amarrava o gato. Né? Amarrava para quê? Para o gatinho não atrapalhar aquela, né, vibração com o cosmos, com todos que estavam ali. Aí tá, os discípulos vendo isso, o que fizeram? Depois o monge, o mestre veio a desencarnar e os discípulos foram replicando tudo que aprenderam, porque é isso aí, né? A lei é essa aí. Só que, como eles não prestaram atenção unicamente na mensagem, eles acharam que tinham que arranjar um gato para amarrar, né? amarrar. Durante a meditação. Né? Não entenderam. Aí eu perdi um tempo, olha como a gente perde tempo com um monte de coisa que não tem a ver. Perdi um tempo para saber qual a melhor raça de gato, né? Saber que tamanho tinha que ser o cordão para amarrar o gato. E isso não tinha a ver com o fundamental da coisa. O mestre precisou fazer isso para conter o bichinho, enfim. Então, nós precisamos prestar atenção no fundamental, para não sair por aí amarrando o gato e perdendo tempo com isso. Tem que ser um gato assim, assado. E a mensagem do Cristo, do nosso mestre, tantas vezes se perde, né? Por falta de cuidado desses modernos apóstolos, né? Que somos nós. Fala, Flávio. Não, e esses cuidados, né, Sandra, são simples, né? A gente é que complica a coisa, né? A gente consegue, que o Cristo ele foi simples, ele foi direto, né? É óbvio que para aquela época ele explicou porque ele falava por parábolas, mas
se passaram aí 2000 anos, né? Nós encarnamos várias vezes, desenvolvemos a inteligência, né? Adquirimos conhecimento, para hoje, né, quando o Cristo anunciou a vinda do Consolador, nós estivéssemos melhor preparados para entender a essência da obra que ele já tinha trazido, né? Essência, é isso aí. Porque a gente sabe que o Espiritismo, Kardec afirma, né, não veio trazer novidades, né? Como o Cristo afirmou, o Consolador, ele viria explicar o que foi dito, né? Porque naquela época a gente não conseguia entender, né? Então, o Espiritismo não vem trazer novidades, né? E hoje, assim, mesmo a gente tendo passado esse tempo todo, a gente ter amadurecido, aprendido, desenvolvido a inteligência, mas a gente ainda tem muita dificuldade de entender a simplicidade do Cristo, né? Infelizmente, a gente vê isso nas religiões, né? Ainda, né? Quer dizer, a gente se perguntar se as religiões realmente representam Jesus na sua humildade, como ele se apresentava, como ele falava, com quem ele lidava, né? Que ele não fazia distinção nenhuma com quem ele lidava, né? Então, olha só, são todas coisas simples que muitas vezes a gente não presta atenção, né? Exato. E nesse exercício de humildade, né? Você contou a historinha, eu também acabei lembrando de uma, né? Só que essa aborda mais a questão da humildade, né? É a história do homem que era muito simples, e ele viveu numa aldeia, né, muito pobre, e nessa aldeia todos viviam com dificuldade, um ajudava o outro, e ele passou a vida ali se dedicando aos amigos, aos vizinhos, né? Procurando ajudar. Essa foi a vida dele, de dedicação. E quando ele desencarnou, ele se viu no mundo espiritual, né? E meio aturdido, e não entendia bem o que estava acontecendo, quando ele viu um local muito iluminado, né? E aí ele se dirigiu para esse local. Aí, quando ele chegou no local que ele olhou, tinha seres de luzes, né? Seres... é o conto da história, né? Seres iluminados, que deviam ser espíritos mais elevados, né? E aí ele se vira para ir embora, né? E aí um espírito aborda ele. Oi, meu amigo, seja bem-vindo. Aí ele fala assim, não, eu já estou saindo. Ele falou, não, mas por que você está indo embora? Não, porque o meu lugar não é aqui. Aí ele falou, aí o espírito fala para ele, mas por que você diz que o seu lugar não é aqui? Não, eu fui uma pessoa simples. Eu não fiz nada, eu só ajudava os meus vizinhos, meus amigos, então eu vou procurar o meu lugar. Aí o espírito fala para ele, não, meu amigo, pode entrar, o seu lugar é aqui mesmo, né? Então é o que a gente aprende com Kardec, né? Que o verdadeiro humilde, ele nem sabe que é. Exatamente. Ele nem sabe que é. E nós, ao contrário, estamos sempre mostrando o nosso orgulho, a nossa arrogância, né? Nos orgulhamos de ser humilde, né? Achando que a gente já é alguma coisa, Sandra, olha só. Não pode, né? Aí chegou mais aqui para a gente a nossa querida Ana Lúcia. Boa noite, Ana Lúcia. E, gente, dá o like aí, hein, pra gente, tá? Vai, sempre pede pra gente dar o like, bonitinho aí, tá? E aí, continuando aqui. Se recordarmos que a supervisão dele, né, age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. Olha, nós temos que estar atentos ao trabalho que nos toca, não nas superficialidades, né? Nos detalhes, como o gato, nessas coisas que a gente, às vezes, até cria da cabeça da gente. Cria porque é uma coisa que está enraizada na gente,
que pode até, de alguma forma, ser útil para o nosso aprendizado, mas não para a gente fazer fluir dentro da doutrina de Jesus, que a doutrina espírita nos abre assim. Porque o que é a doutrina de Jesus? Justiça, amor e caridade. É isso, né? Agora, essa coisa do personalismo, não, mas se fizer assim, está melhor, sem ouvir o outro, aí a gente já está saindo do prumo. A gente se perde, não consegue aprumar, não é? Alinhar o nosso pensar ao pensamento de Jesus, que é o nosso mestre e que é quem nos orienta de fato. Como aqui continua no capítulo 1 falando, ele veio ensinar... Está ruim a sua voz, Sandra. Ah, ficou ruim. Melhorou? Sim. Melhorou? Sim. No capítulo 1 do Evangelho, ainda fala para a gente, no item 4, ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhe o caminho que os conduz a esse reino. Só seguindo com o caminho que Jesus nos ensina é que nós seremos conduzidos ao reino, né? A felicidade do espírito. Seremos levados a evoluir sempre, né? Sem estacionar. Os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los quanto à marcha das coisas que devem acontecer para a realização dos destinos humanos. Aqui entra uma grande responsabilidade de todos nós. Ó. Jesus veio ensinar os meios, né, de como seguir a nossa vida, a nossa marcha, e mostrar como acontecer para a realização dos destinos humanos. Quer dizer, quando todos nós estivermos seguindo com Jesus, sim, aí nós estamos buscando verdadeiramente a paz, né? O caminho da paz. Quer colocar, Flávio, alguma coisa? Não, é isso mesmo, Sandra. É assim, o que você leu aí, né? O que Jesus veio nos mostrar. E aí a gente lembra que ele disse que ele veio para servir e não para ser servido. Né? Olha, esse é o maior exemplo de humildade, né? Um espírito puro, né? Um espírito que se conecta diretamente com o Criador. E ele fala que ele veio aqui para servir a gente, né? Esses seres ainda inferiores, né? Então, assim, eu coloco, e Kardec também fala isso, né? Que a maior virtude que o ser pode atingir é a humildade. Né? E assim, Sandra, desculpa eu falar tanto de humildade, que é o que eu preciso, tá? Então eu falo, quando tem chance, eu falo muito dela para ver se entra aqui na minha cachola, entendeu? Você está perdoado, Flávio, porque não é só você. Então, você falando bastante, você está também nos ajudando, não é mesmo? A refletir. E a gente vê outros exemplos de humildade, né, Sandra? Até no Evangelho, o mendigo Lázaro, né? Lembra que está no Evangelho, Sim. né? A história de Lázaro, que ficava lá cheio de chagas, pedindo esmola. E aí, quando ele vai para o... Isso está no Evangelho... No Evangelho mesmo. No Evangelho cristão, né? Uhum. E aí, quando ele morre, e o Senhor também morre, e o Senhor está lá em sofrimento, em desespero, e quem é que vem socorrer? É Lázaro. Então, né? Então você vê a humildade, né? A gente lembra da Joelma, que eu falo sempre aqui, né? Isso. A Joelma lá que teve com altivo, né? Um espírito que veio aí ter uma vida miserável, né? Pobre, e era um espírito iluminado. Né? Exatamente. E a gente acha que é alguma coisa, né, Sandra? Isso. Agora, Flávio,
É uma parábola, né, que você contou aí, a do mal rico, né? É, Não vamos também achar que sempre, mas eu conheci uma pessoa muito humilde, muito boa, deixa eu continuar com a minha arrogância aqui, que lá essa pessoa vai me ajudar. Porque nem sempre, não é, Fábio? Ajuda até, como a gente diz, até a página 2. Mas tem uma coisa que ninguém pode fazer. a trajetória é nossa, né? Ah, nossa, o principal, né? Aquele up na vida da gente, nós mesmos, é por isso que a gente não pode seguir a cabeça de ninguém. O mestre Jesus, né? Os mestres, são para nos orientar, para a gente seguir os exemplos dele, né? Para eles nos guiarem com seus exemplos. E não para a gente pegar qualquer pessoa como mestre e ter, vou seguir aquele ali, porque aquele ali se deu bem, né? É tranquilo, não tem problema na vida. Não é isso, não. Né? Jesus é nosso mestre porque nós vemos que a humildade com ele veio desde o nascimento, é ou não é, Fábio? É isso mesmo. E a gente lembra, Sandra, você me fez lembrar Kardec, que Kardec ele deixou sempre claro que nós devíamos buscar o conhecimento em tudo e reter o melhor, né? Sim. Então, não é a gente ser também julgar, né? Tanto que eu lembro que Kardec, lá na época, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele dava aos participantes, né, vários títulos que ele recomendava para serem lidos, né, de livros. E tinham autores que eram contrários ao Espiritismo. Sim. E mesmo assim ele recomendava que lesse a obra, né? Então você vê como Kardec é um espírito assim que se aproxima do Cristo, né? Na sua humildade, na sua inteligência. Ele não agia com prevenção com ninguém, e a gente faz muito isso, né? Ainda. A gente corta aqui, corta ali, principalmente a questão da literatura, a gente restringe, né? A gente, se Deus nos deu o livre-arbítrio, a gente tem que fazer a nossa escolha. E Kardec, ele se baseava em quê para falar isso? Ele dizia, não, você tem que conhecer até quem critica você. Não é ignorar a pessoa, né? Você tem que conhecer o pensamento dele, para você entendê-lo. É o princípio do perdão, né? É o princípio de você aceitar o outro como ele é, né? Se a gente se fecha para aquele, mesmo que a princípio é mal, e não busca conhecer os motivos dele, né? Então a gente não vai fazer a obra que Jesus nos recomendou, né? Eu lembrei de uma outra história, eu acho que dá tempo da gente contar essa história é até verdadeira, porque foi contada por um padre lá em São Paulo, e ele tem esse vídeo na internet, né? Ele contando essa história que aconteceu com ele. Ele disse que estava no carro, se deslocando em São Paulo, aquele trânsito horrível, né? Parado, e aí veio um motoqueiro e largou o pé no retrovisor dele, com raiva, né? E aí ele tomou aquele choque, e quando foi logo na frente, que o rapaz estava tão afobado, ele caiu com a moto. Aí, quer dizer, até aí, quando eu ouvi essa história, eu pensei assim, se fosse eu, já levantava, ia lá e já dava um traçado nele, né? Aí o padre contou que ele levantou, ele saiu do carro, aí foi lá ajudar o rapaz a levantar, né? Aí o rapaz estava nervoso e tal. Aí o padre tentou conversar, né? Olha só o cristão, né? O que é o cristão que tenta... Ele falou que sentiu também um apertozinho, a vontade de socar um olho dele, né? Pelo que ele fez. Mas ele falou que o Cristo falou mais alto no coração dele, né? Então ele foi lá,
tentar ajudar o rapaz nervoso. Aí ele falou, mano, o que está acontecendo com você, cara? Poxa, você arrancou meu retrovisor ali. Aí o rapaz xingando e tal, falando, pô, se acalma, o que houve? E aí ele olhou para ele assim, parece ter reconhecido o padre, que o padre tem um programa em São Paulo, entendeu? Um programa católico, né? Então ele era conhecido. E o rapaz parece que, segundo o padre, né, olhou para ele diferente assim, parece que conheceu, aí se acalmou, né? Parou aquela agressividade. Aí, o que está acontecendo com você? Aí ele disse que ele falou assim, poxa, eu tô nervoso porque minha filha está doente e tem uns remédios para comprar, eu pedi um adiantamento do meu chefe, ele não quis me dar, eu não sei o que fazer. E o cara estava naquele estado, né? Aí ele falou, não, se acalma aí, pô, olha só, tem uma farmácia ali, vamos ali que eu vou comprar a receita para você. Aí disse que o rapaz começou a chorar, falou que conheceu ele. Então, olha só, né? Isso aí. O exercício de humildade, né? De não ver, quer dizer, aquele agressor, a nossa primeira reação é, pô, que maluco e tal, xingar o cara, né? Eu, pelo menos... Não sabe, assim, né, o que ele está passando e... Eu já ia abrir minha janela e já ia xingar a mãe dele, né? Esse é o Flávio. Mas o padre não. O padre, jamais com Cristo em seu coração, ele foi lá, né? Ele entendeu que aquela pessoa estava naquela agressividade toda, tinha alguma razão, né? E isso é o que a gente aprende com Cristo, né? Amar o inimigo. E isso é a felicidade, né? Exatamente. Olha que beleza. Ainda pôde ajudar o rapaz, isso, né? Comprando a medicação. Quer dizer, tem essas coisas que a gente só lucra quando segue Jesus. Tem aqui uma participação da Áurea Seixas, ela falando, lembrando sempre Jesus, nosso modelo e guia. É isso aí. Sem Jesus, nada fez. É Jesus sempre. Né? Como o Flávio acabou de contar, esse padre, ele preferiu seguir Jesus. Tá? Na hora daquele rompante na gente, né? Mas seguindo a Jesus, a gente sempre vai dar em bom caminho. Agora vamos finalizando a leitura aqui, está quase faltam 4 minutos para a gente. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em nome de Jesus, né? Compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu, né? Em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Quer dizer, a gente vai falar do reino de Deus, mas com as minhas particularidades, com aquilo que eu penso de mim? Não, né? A gente tem que seguir a Jesus, lembrar o que a gente tem para ser corrigido, né? E não querer ser infalível, né? Eu ouvi essa semana uma frase escrita por uma amiga nossa de trabalho, Joana, ela botou, infalibilidade também é um vício, aquela coisa de eu que sei, eu sou infalível, aí você acaba querendo se tornar superior e que a sua palavra esteja acima até do que Jesus nos ensina. Já faliu aí, né? Já faliu, né? Já faliu na intenção. Temos que ter muito cuidado, que é assim, ó, é pequeno o espaço. É sutil, né, Sandra? É sutil. É sutil, né? Para a gente sair para o outro lado que não é devido, que a gente não deve seguir. Aí fala aqui, a chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservado aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Então, se a gente estuda, se a gente busca dentro do evangelho de Jesus, dentro dos postulados espíritas, a melhor maneira, nós vamos nos impregnando, com certeza, não é? Com o ideal para a nossa caminhada, e como foi dito anteriormente, com o progresso de tudo que está à nossa volta, né? Procuremos as bases do Cristo
para não agirmos em vão. Olha só, perdendo tempo em vão, fazendo coisas ilícitas, se não for com base em Jesus, é isso que vai nos acontecer. Ajustemos-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação. Então, vamos nos orientar sempre, sempre com Jesus, trazendo para nós a paz, né? a boa vontade para com todos que nos cercam, porque sendo bom exemplo, como nós já falamos, citamos aqui, né? Só vamos lucrar, né? Para no lucro para nós e para tudo em volta. Então, Flávio, as suas despedidas para eu dar a minha e fazer a prece. Tá bom, Sandra. Obrigado. Boa noite para você, Sandra. Um bom resto de final de semana. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Então, boa noite, Flávio. Boa semana para você também. Boa noite a todos os amigos que estão aqui conosco. Boa noite àqueles que virão, em algum momento, verão esse programa e que possamos seguir sempre, sempre orientados por Jesus. Que a paz esteja entre nós. Então, vamos fazer a nossa prece, as nossas despedidas, dizendo ao nosso Mestre Jesus: agradecemos, Senhor, por podermos estar a braços com todo esse ensinamento, com o seu coração amoroso, com a sua mente sã, voltada sempre para o Pai, que nos trouxe coisas maravilhosas. E que possamos, Senhor, cada vez mais despirmos dos nossos malfeitos, dos nossos vícios, para seguirmos, Senhor, a sua orientação. Que a espiritualidade amiga esteja com todos nós, esteja em nossa casa, no nosso CELD, em todas as casas espíritas, esteja na nossa web rádio Estação da Luz, que nos oportuniza este momento de estudo. Agradecemos então, Senhor, por tudo que tem em nossa vida. Paz aos nossos lares e ampare-nos. E estaremos aqui de volta no próximo sábado, Senhor. Que assim possa ser, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.